Assuma o risco de buscar uma agenda lotada. Esse é o nosso tema de hoje e muito pertinente para todas nós que atendemos um consultório e que temos o sonho de sermos realizadas profissionalmente. Para você que é odontopediatra, para você que atende criança, mas ainda não fez a sua pós-graduação, mas tem vontade de fazer, que é tão importante, para você que trabalha com ortodontia, mas precisa de um fluxo bom de crianças no seu consultório, porque você trabalha com ortodontia preventiva, então é muito importante que você assuma os riscos, né, para poder buscar essa agenda lotada de pacientes. E risco é uma coisa que, para algumas pessoas, é um bom desafio, para outras pessoas, é um fator determinante para desanimar. E eu estou aqui hoje, Tia Bela, para te animar, para te colocar para frente nesse tema tão importante para você vencer os obstáculos que estão te travando de ter o seu consultório lotado de pacientes particulares, uma agenda com pacientes que estão fidelizados ao seu atendimento, uma agenda que realmente vai trazer um retorno financeiro para o seu consultório que você tanto espera, porque é terrível a gente pensar que a gente trabalha tantas horas por dia, tantas horas por semana, dias por mês, né, meses ao longo do ano, e a gente não se sentir realizado profissionalmente no quesito do sucesso financeiro, que também é porque a gente precisa pagar os nossos boletos no final do mês. Então, o tema de hoje vai ser esse: assuma o risco de buscar uma agenda lotada. Eu escrevi uma frase aqui que eu acho muito pertinente, que chama-se: só alcança algo grande quem se arrisca, né? Ou então quem nasce aí com uma sorte grande de receber algo pronto. Mas isso é uma parcela muito pequena de pessoas, eu acredito, no mundo todo. Então, quem se arrisca é exatamente essa pessoa que vai conseguir conquistar algo grande. Então, é preciso que você coloque na sua mente que você precisa empreender, buscar coisas novas para a sua vida profissional, não se estagnar, não procrastinar na sua vida profissional, porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar no mesmo lugar. E é isso que acontece com os profissionais que não se arriscam, olham para trás e estão no mesmo ponto da carreira, ou um pouquinho a mais do que começaram, mas tem uma carreira medíocre, né? A palavra é essa, uma carreira medíocre, porque poderiam ter sido excelentes profissionais, mas não são, porque realmente não assumiram o risco de fazer coisas para poder lotar a agenda com pacientes particulares e que paguem o valor que você merece, né? Então, muitas vezes a gente é levado pelo desconhecido, né? O desconhecido, ele pode fechar portas na sua mente e não te deixar enxergar um horizonte que você merece no seu consultório. Então, muitas pessoas têm medo do desconhecido. E o desconhecido pode ser o medo de ter o seu próprio consultório. Né? Eu não quero ter meu próprio consultório. Eu prefiro passar minha vida toda trabalhando para as pessoas. Tudo bem. Se você trabalha para uma clínica, que você é bem remunerado, que você é valorizado, ok, sem problema algum. Né? Eu tenho profissionais também que trabalham para mim, não querem, ou optaram por não ter o próprio consultório. Mas se você está no patamar da sua vida, que você trabalha há anos para alguns profissionais, mas não é valorizado, é hora de você abrir essa janela do desconhecido e buscar ter o seu próprio consultório. Uma das coisas que eu acho muito legal, que eu vejo que dentistas me escrevem, é que tem vontade de ter o próprio consultório para poder exercer uma odontologia, uma odontopediatria, da maneira com a qual ele pensa que é a maneira correta. Porque muitas vezes tem profissionais que vão trabalhar, por exemplo, em clínicas populares, onde o objetivo principal do dono da clínica, que muitas vezes nem é dentista, não é o bem-estar dos pacientes, né? Não tem uma missão com relação a gerar conhecimento, a transformar vidas, que eu acho que deve ser algo muito importante dentro da nossa missão como dentista, e aí essas pessoas, elas vão levando uma vida entristecida na profissão, porque trabalham muito tempo num local e percebem que nesse local elas não conseguem ser quem elas gostariam de ser profissionalmente. E isso eu falo, e se a gente começar a conversar sobre isso, existem vários âmbitos que eu vejo que promove uma tristeza nos profissionais. Por exemplo, tem dentistas
que estão trabalhando em clínicas populares, onde eles são cobrados pelo tempo que eles atendem uma pessoa na cadeira. E normalmente está ligado até a atendimento de convênio. Por quê? Convênio, para você ganhar alguma coisa, você precisa ralar. Então, você tem que ter produção. Então, você tem que atender muitos pacientes numa manhã. Então, se você se dedicasse, né? E aí vem o sonho dessa pessoa que está ali ralando, ela chega e pensa, nossa, eu atendi hoje de manhã 8 pacientes em 4 horas. Ou seja, ela gastou 30 minutos para atender cada paciente. E eu ainda te falo mais. Tem profissionais hoje que atendem pacientes em 20 minutos, 15 minutos. Como que você pode pensar que você vai fazer algo de qualidade em 20 minutos no paciente? Principalmente na odontopediatria, que você precisa levar um tempo para conhecer os pais, fazer uma anamnese bem feita, conhecer a criança, ter tempo para conquistar, olhar nos olhos da criança, como isso é importante. E aí, essa pessoa que está atendendo tantos pacientes durante uma manhã, chega no final do dia, ou mesmo na hora do almoço, ela está exausta. E isso acontece por muito tempo ao longo da vida dela. Às vezes, fica assim durante 5 anos até acordar, né? E pensar, poxa vida, eu preciso fazer uma mudança na minha carreira. E aí entra a questão de você assumir o risco para você sair desse lugar que não está te agradando. Né? E é importante que você dê atenção ao seu coração, que você se escute para saber se você está realmente satisfeita com o local que você está ou não. Porque às vezes a pessoa ela é paralisada porque ela acha que onde ela está já passou muito tempo e ela não vai conseguir alcançar aquilo que ela sonhou. Eu sou prova viva que isso não é nenhum empecilho, porque eu arrisquei, eu assumi os riscos que eu precisava assumir para que eu buscasse uma agenda lotada de pacientes que eu tenho hoje, né? Com 6 meses para frente, com pacientes, a minha agenda lotada só de pacientes particulares e com lista de espera de pacientes que não estão agendados, mas que querem ser meus pacientes, pelo modo que eu construí através de um protocolo assertivo de atendimento e que eu fiz com que os pais enxergassem valor no meu atendimento e cada dia mais eu conquistasse pacientes particulares. Eu escalonei o valor da minha consulta, eu não comecei com o valor que eu tenho hoje, mas eu fiz um planejamento, né, de arriscar mesmo a romper definitivamente com os convênios, que também eu era escrava naquele momento. Eu tinha que atender lá 8 pacientes numa manhã, 8 pacientes no período da tarde. Tinha dia que eu chegava aqui em casa e falava, puxa vida, eu atendi 16 pessoas num dia. Será que realmente eu consegui fazer o trabalho que eu tanto desejo fazer da melhor maneira possível? A gente até tenta, né? Porque a gente é do bem. Mas a questão do tempo, ela realmente ela é um empecilho para que você consiga fazer com excelência o trabalho que você tanto sonha em fazer. Não adianta. Eu não consigo hoje pensar em conseguir atender um paciente como eu atendo hoje, com 1 hora de atendimento, fazer um protocolo de prevenção numa criança com 20 minutos. Né? Por quê? Eu assumi o risco de romper definitivamente com esse tipo de atendimento que não me deixava feliz, que não me trazia uma satisfação financeira no consultório, não me trazia uma realização pessoal, né? Aí entra na questão da gente ser honesto com a gente e com o paciente, né? Porque a gente precisa fazer boas entregas. Eu falo muito que a faculdade, ela nos ajuda a aprender toda a técnica que a gente tem que ter para realizar bons procedimentos. Mas o modo com o qual eu vou entregar esses procedimentos, muitas vezes, o tempo que eu tenho disponível para fazer essa entrega é um fator limitante para que ela saia com 100% de satisfação dos pais e a sua satisfação também. Então, a gente precisa vencer e romper com esses paradigmas que a gente precisa produzir, né? A gente não é máquina. Nenhum de nós fomos formados para sermos máquinas. Nós somos seres humanos. E o que nós produzimos de atendimento, o odontopediatra, o ortodontista, o dentista de modo geral, o que a gente produz com as mãos, sai do coração. Então, é extremamente importante que isso que a gente produz, que é o nosso serviço, ele seja de qualidade.
ele tenha realmente, ele transforme a vida da pessoa que está sendo cuidada, independente de ser adulto, de ser criança ou não, e a vida, no caso das crianças, dos pais que levam a criança para receber esse cuidado que a gente tem. E muitas vezes a gente não presta atenção que o tempo ele é um fator limitante para que eu consiga realmente fazer com excelência essa entrega que as pessoas merecem, né? A criança merece um bom cuidado. A criança merece que a gente disponibilize o nosso tempo da melhor maneira possível. E aí entra uma coisa, eu não estou querendo dizer que você vai ter que gastar 2 horas e meia numa consulta. Claro que não. Até porque o tempo também ele é um fator limitante no que se diz respeito ao tempo máximo, porque a criança ela tem um tempo de cadeira, ela tem um tempo para ficar ali para ser cuidada, porque ela cansa. Os pais também têm um tempo para serem ouvidos, que tem um tempo limite também, porque as pessoas hoje elas têm compromissos. Então, o mais importante é você compreender que você precisa de um protocolo de atendimento aonde já está estabelecido para você o tempo que você vai gastar para receber a criança, o tempo que você vai gastar para conquistar essa criança e fazer uma conexão, o tempo que você vai gastar para poder ouvir a dor que essa família traz para você. No caso, por exemplo, de prevenção, onde os pais não têm nenhuma dificuldade, mas eles vêm vazios de conhecimento. Isso é uma dor que talvez eles não enxerguem, mas a hora que você coloca para ele tudo que você tem ali para ensinar e ensina de uma forma assertiva, eles vão compreender no final da consulta que eles tinham uma dor, porque eles aprenderam muito mais do que eles esperavam. E o protocolo propicia isso para você. E esse tempo que você vai ficar com os pais, ele também está determinado no protocolo que você precisa ter. E aí depois você precisa saber o tempo que você vai ter para ficar com a criança na cadeira, para poder realizar os procedimentos que você tem que fazer, os procedimentos de prevenção, orientação da escovação, exame clínico, uma limpeza, aplicação do flúor, talvez algum procedimento que precisa ser feito de imediato naquela consulta de prevenção, e qual o tempo que você precisa para fechar essa consulta de um modo assertivo que vá fidelizar os pais no seu consultório. Então, a questão do tempo é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas alunas no meu curso. A consulta, ela não pode ser solta, nem para ser rápida e também nem para ultrapassar o tempo limite de uma boa consulta. E o protocolo faz isso. Você precisa compreender que você não pode atender o seu paciente do mesmo modo que você atendeu ontem, hoje já foi diferente, amanhã vai ser de outro jeito. Por quê? Você tendo um protocolo, você seguindo esses passos, a sua consulta, ela tem assim uma chance de 99,99% de dar certo. Então é muito importante que você assuma esse risco de romper com a consulta solta, para que você alcance uma agenda lotada de pacientes. Esse é o primeiro passo. Quem não enxerga isso, o profissional que não enxerga isso, que precisa de um protocolo, vai passar a vida toda atendendo cada dia de um jeito, de uma hora, dependendo do humor, né? Dependendo se ele enxerga que o pai está com pressa ou não. Ele é muito sujeito às ações externas. E quem segue o protocolo não está sujeito às ações externas. Claro que uma criança pode chorar um pouco mais na cadeira e você ter que diminuir talvez um pouquinho do fechamento da consulta, porque você acabou extravasando um pouco do tempo de cadeira, mas isso é possível também fazer com eficácia, porque você já sabe quais são os pontos importantes do fechamento de uma consulta. Então, é extremamente importante, e eu falo que esse ponto da questão do tempo, ele é extremamente importante para você realmente buscar uma agenda diferenciada no seu consultório. Bom, e aí tem uma outra frase que eu quero trabalhar com vocês que diz respeito a essa questão da gente assumir o risco, é que toda conquista, ela começa com a decisão de tentar. Então, é extremamente importante que você, que quer buscar algo diferente para a sua vida profissional, você precisa tentar. Né? A tentativa, ela vai te dar o quê? 100% de chance de você talvez conseguir. Se você não tentar, se você não passar por esse processo da tentativa, a sua chance é zero de conseguir uma agenda lotada de pacientes. Então, o fato de tentar começar, mesmo que você fale assim, Tia Bela, mas
Eu acabei de me formar, como que eu já vou agora escolher o modo de trabalhar? Eu preciso trabalhar onde me derem um emprego, onde abrirem uma porta para mim, tudo bem, mas talvez aonde abrir uma porta para você é lá que você vai tentar trabalhar já de um modo correto. Porque eu tenho algumas pessoas que eu converso, alunas também que trabalham para outras clínicas, que estão aprendendo o protocolo de encantamento de tabela e que já estão colocando em prática um protocolo assertivo de consulta, mesmo que a clínica toda que ela trabalha ainda não faça esse protocolo. Porque ela está testando no atendimento dela uma forma correta de trabalhar. Talvez você já tenha, no ponto que você já esteja mais de 20 anos de formada. E você pensa assim, mas será que eu consigo mudar o meu jeito de trabalhar? Isso é uma crença limitante. Porque eu penso que todas as vezes que a gente tem algo de melhor para acrescentar à nossa vida, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, eu acabei de falar, é algo melhor. Quem que não está aberto para algo melhor? Né? O que o algo melhor pode fazer de ruim para a sua vida? E isso é uma crença limitante, porque muitas vezes você está enraizada na sua própria mesmice, que não te levou a alcançar o sonho de ter o seu consultório todo lotado de pacientes particulares, com um valor que realmente vai refletir o bom atendimento que você tem. Então, tentar é assumir um risco, né? Quem não tenta, como é que tem uma frase que fala, quem arrisca, quem não se arrisca, não petisca, é exatamente isso. Então, é preciso você realmente que está insatisfeita com a sua vida profissional ou que está começando agora, que quer algo diferente, que enxerga em profissionais que inspiram trabalhos diferenciados, e eu vejo isso porque eu recebo tantas mensagens de dentistas falando, Tia Bela, o jeito que você trabalha é o jeito que eu quero trabalhar. Eu recebo mensagens de estudantes na faculdade, eu fico extremamente feliz de saber que o meu trabalho ele está inspirando profissionais, porque as pessoas já enxergam, mesmo na faculdade, que existe um modo de trabalhar como elas querem trabalhar, né? Mas você só vai conseguir buscar esse algo diferente que vai preencher o seu coração a partir do momento que você tentar, né? Às vezes a gente, para tomar uma decisão, não é fácil, a gente é preenchido mais às vezes por obstáculos. Existem muitas pessoas que do nosso meio, né, de convivência, que muitas vezes, ao invés de nos impulsionar, nos travam, nos puxam para baixo. Mas uma coisa que eu digo muito para as minhas alunas: você só vai ser o que você precisa ser quando você assumir o seu risco, né? O que diz na minha agenda amanhã, lotada de pacientes, é exatamente o modo que eu atendo hoje. Como que eu vou pensar que eu vou ter uma agenda lotada de pacientes particulares se eu não mudo o jeito que eu atendo hoje, que não está me levando a nada? Né? É meio matemática, 1 mais 1 dá 2. Não tem jeito de 4 mais 3 dá 20. Né? É uma questão muito lógica. O modo que eu estou vivendo hoje vai refletir no meu futuro amanhã. Então, se você realmente sonha em ter uma agenda lotada de pacientes, em fazer uma odontopediatria respeitosa, um consultório onde as pessoas sentem um cheiro de cuidado, um cheiro de amor, né? Uma presença realmente de uma missão dentro do seu consultório, você precisa fazer com que esse sonho dê certo, você precisa buscar as ações hoje para que ao longo do tempo você alcance o seu tão sonhado consultório que vai refletir na sua vida profissional, pessoal e financeira também. Então, tentar é a primeira coisa que você precisa fazer, né? Eu tentei a vida toda trabalhar de uma maneira, tinha um sonho muito grande de ter o que eu tenho hoje, né? Então, eu alcancei o meu sonho, graças a Deus, tenho inspirado dentistas a alcançarem o sonho também, que também tem particularidades. Algumas coisas, talvez, do modo que eu faço, às vezes você quer fazer um pouquinho diferente, mas eu sei que o protocolo tem ajudado muitos dentistas, porque o grande tesouro que ele leva, qualquer dentista pode aplicar. E aí não interessa se você atende pacientes numa cidade do interior, que não seja uma capital, não interessa se o seu consultório ele é um consultório que está num bairro nobre da sua cidade, com poder de classe social A, B, né? Não interessa se você atende só num lugar onde é um bairro com poder aquisitivo mais baixo,
Porque o protocolo Encantamento Tchabela, eu tenho visto, né, que todas as minhas alunas que estão aplicando, ele mexe muito com a questão do cuidado. E quem não quer ser bem cuidado? Que eu saiba, todo mundo quer, né? Todas as classes sociais. O que vai diferenciar vai ser o seu custo dentro de cada local que você trabalha. Então, por exemplo, se você vai seguir um protocolo de atendimento, ele independe de onde você vai atender. Você vai atender daquele modo. Agora, o valor que você vai cobrar na sua cidade, no bairro nobre, o seu custo também é mais alto. Então, a sua hora clínica, ela é mais alta. E aí envolve muito essa questão da gestão, que é tão importante e que hoje, cada dia mais, eu vejo que os jovens que estão chegando no mercado estão mais atentos para isso. Porque a faculdade não ensina, né? A faculdade não te ensina a calcular a sua hora. Ela até não teria até como calcular a sua hora, porque quando você sai da faculdade, o mundo se abre para você. Você pode trabalhar, como eu falei, em vários locais. Mas é importante você ter em mente que você precisa, já como esses jovens estão trazendo, buscar, logo que você entrar no mercado, saber qual o seu custo, porque aí você vai saber qual o valor que você vai cobrar no seu ambiente de trabalho. Mas o protocolo de atendimento você tem que ter independente de onde você atende. Até porque quem às vezes começa a trabalhar num determinado local e quer fazer, escalonar também uma classe social, que não tem problema nenhum também, quem atende só uma classe social e quer permanecer nela sem problemas, mas para quem quer escalonar uma classe social, é importante também você saber quanto você está cobrando no lugar e para você chegar a montar um consultório em outro lugar, quais serão os seus custos, porque em outro lugar você vai ter que cobrar mais. Mas quando você tem um protocolo assertivo já de valor, você tem o principal. Porque a sua caixinha, eu gosto muito de falar, né? A caixinha, ela está aqui, ó. E aqui está escrito consulta, né? Ou você pode falar um protocolo de prevenção. Aqui está o meu protocolo de prevenção. É esse modo que eu trabalho. É esse modo que os pais enxergam o que eu ofereço. Independente se eu estou na clínica A, na clínica B, na clínica C. Mas é isso aqui que eu sei fazer, desse modo. Eu consegui enxergar que a minha melhor maneira de trabalhar hoje se chama protocolo Encantamento Tchabela. É isso aqui que eu tenho de valor. É isso aqui que está me gerando uma agenda lotada de pacientes e um retorno financeiro do qual eu nunca imaginei que eu teria. Então, é muito importante a gente acreditar na construção de algo de valor no consultório, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida profissional. Agora, se você pensar, Tchabela, você correu risco? Claro que eu corri risco. Eu assumi os riscos todos. O primeiro deles foi realmente romper com os convênios, né? Então, assim, qual outro risco que eu assumi? Do convênio eu já contei bastante, né? Só para fazer um resumo de quem às vezes não ouviu a minha história, eu saí de uma agenda lotada de convênios, morta de trabalhar, né? Fatigada no final do dia, com retorno financeiro não compatível com o que eu achava que eu merecia, mas também tinha algo que era de responsabilidade minha, porque se eu estava atendendo convênio, eu estava limitada na questão do tempo, como eu falei aqui. Então, eu precisava realmente assumir esse risco, que era romper com os convênios, porque eu não queria mais continuar naquele lugar que eu estava com os convênios. E isso é um ponto que eu vejo crucial para muitas profissionais. Às vezes elas falam, nossa, mas eu preciso ter uma coragem de romper, porque eu olho para a minha agenda e vejo que a minha agenda está tão lotada, Tchabela, eu fico até feliz. Tá lotada. Está lotada de cansaço, de trabalho que você não queria fazer do modo que você está fazendo, está lotada de boletos para pagar que talvez você não esteja conseguindo pagar do modo que você queria, está lotada de uma falta de qualidade de vida, porque você não tem tempo para nada, você não tem tempo nem para estudar, você não tem tempo nem para investir, nem para sonhar com um consultório melhor, porque você está se deixando levar por uma agenda lotada de convênios, né? Você não está assumindo esse risco da ruptura com os convênios, que talvez seja a grande base da sua vida, né? Para você poder realmente se libertar de uma vida que você não merece. Então, eu rompi, assumi o risco de sair dos convênios, com medo, sim, tive o medo de sair dos convênios, mas eu sabia e acreditava que existia algo melhor para a minha vida. Então, esse medo de sair dos convênios, ele foi vencido muito, porque a coragem que preencheu o meu coração, ela foi muito maior do que esse medo de sair dos convênios. Mas, Tchabela, essa coragem que surgiu aí no seu coração, ela surgiu de uma hora para outra? Não. Eu fui alimentando
com tudo que eu queria para minha vida. E aí você pega um pote, atendimento de convênios, e você pega o outro pote, o que eu quero para minha vida, né? E aí o que eu quero para minha vida, eu fui colocando tudo lá. Eu fui colocando a coragem, eu fui colocando empreender, eu fui colocando apoio das pessoas, eu fui buscando apoio do meu esposo, eu fui buscando apoio dos meus filhos. Então eu fui fazendo com que essa caixinha aqui, ó, ela fosse ficando mais pesada do que o atendimento de convênios que me arrastava para uma vida que eu não merecia. E aí chega num ponto que você fala assim, não, é agora que eu vou sair desses convênios. E não interessa, se você começou a trabalhar tem um ano e é agora que você quer sair dos convênios, ótimo. Não interessa se você tem 15 anos de formada e é agora que você quer se sentir à vontade de sair dos convênios, é agora que você vai sair dos convênios. Então, assumir esse risco da saída dos convênios é um fator crucial para você buscar uma agenda lotada de pacientes no seu consultório. E agora eu vou falar de um outro risco que eu tive que assumir para poder chegar no patamar que eu cheguei hoje. E que ainda não é o patamar que eu quero ficar. Eu quero mais, eu quero fazer melhor todos os dias, né? Eu não quero paralisar. Se eu paralisar, eu tenho que aposentar. Né? E mesmo se eu aposentar do atendimento, quando chegar a minha hora, que está longe, eu quero continuar inspirando, eu quero continuar trabalhando com a minha cabeça para poder ajudar as pessoas. E uma das minhas dificuldades que eu tive que assumir o risco para romper foi até a questão financeira de empreender em algo, né? Porque quando a gente vai empreender em algo, a gente tem um risco, né, de dar certo e de não dar certo. Mas é preciso assumir esse risco para saber se deu certo. Mas é claro que você não vai fazer isso de qualquer forma. Eu tinha um protocolo assertivo, eu já tinha testado meu protocolo, né, na minha clínica de bairro da periferia, eu já tinha testado o protocolo na minha clínica num bairro nobre em Belo Horizonte, mas eu queria mais, eu estou escalonando, né, o meu caminho, mas eu queria uma clínica conceito, onde eu tivesse todos os consultórios formatados por idade, uma recepção grande, eu queria um andar inteiro para mim, esse era o meu sonho, mas eu precisava romper com essa questão dessa questão de assumir o risco financeiro de colocar o meu dinheiro numa coisa grande. Mas para isso, como eu falei, eu já acreditava no meu protocolo e eu fiz um planejamento. Então, eu fiz um estudo de mercado, eu contratei pessoas que foram me ajudando a construir esse planejamento para ver se iria dar certo. Mas eu queria arriscar. Então, o risco não é uma coisa só de você pegar tudo que você tem, abrir um consultório e colocar lá. Claro que não. Né? Por isso que eu falo. E que eu vejo o sucesso das minhas alunas, que estão empreendendo agora, depois de fazer um curso onde elas aprenderam a ter uma consulta protocolada. E aí elas estão buscando arriscar a questão financeira, mas num solo mais, vamos dizer a palavra, num solo mais seguro, que é ter o protocolo. E foi o que eu fiz. Então, fiz um bom planejamento, um estudo, né, um business plan legal para poder construir uma clínica no local onde eu sabia que existiam casais, é um bairro emergente, onde tem muitos casais jovens, pessoas que vão ter filhos ainda, que têm crianças. Então, tudo isso, essa minha decisão de arriscar a parte financeira, existem pré-requisitos que eu trabalhei antes, né? Mas eu arrisquei. Então, é preciso a gente arriscar para a gente alcançar o nosso sonho de ter um consultório lotado. E eu fico extremamente feliz porque esse risco, eu enxergo que é um risco que ele não paralisa. A gente não eu arrisquei até agora, pronto, acabou. Não, porque a gente está sempre empreendendo, né? Se você quiser ter no seu consultório um scanner para poder trabalhar com o tratamento digital e você vai ter que empreender num aparelho, que seja um aluguel, que for, você vai arriscar, né? Se for um aluguel, um valor mensal por mês para você agregar valor no seu atendimento. E isso, principalmente na questão da tecnologia, são riscos que todos os dias a gente tem que pensar em fazer para a gente melhorar, senão a gente vai paralisar de novo. Aí teve uma pessoa que eu comentei e falei assim, eu vou para o congresso em São Paulo, são só 250 vagas presenciais no congresso por conta da pandemia. E o restante dos profissionais da odontopediatria vão ter que fazer o congresso, se quiserem fazer online. Aí eu fui ver o valor da inscrição do congresso. Aí estava lá, 400 e pouco online e mais ou menos em torno de 1.600 se for presencial o congresso. E se for presencial o congresso, ainda tem passagem de avião, ainda tem o hotel que eu vou ficar, né? Eu quero levar minha filha, que está estudando odontologia,
que está interessado em odontopediatria, mas não decidiu, mas é uma coisa, né, um risco que eu quero assumir financeiro, porque eu quero melhorar. Então, para algumas pessoas também é gasto, né, você fazer um curso, um investimento no conhecimento. Para mim, hoje, eu vejo que conhecimento é um investimento. Outra coisa que eu falo também de assumir o risco é a questão da secretária. Tem muitas dentistas, odontopediatras, dentistas ortodontistas também, que eles às vezes, eles têm crenças limitantes que querem sempre trabalhar sozinho no consultório, querem lavar, como diz, lavar, passar e cozinhar sozinho, fazer tudo no consultório. E eles não percebem que investir em uma secretária vai liberar cada um desses profissionais nesse tempo que eles estão fazendo isso, melhorar a qualidade do que está sendo feito, né? E você vai ter mais tempo para poder pensar em coisas que vão agregar valor no seu atendimento. Então, é extremamente importante a gente assumir os riscos para a gente ir ao encontro de uma agenda lotada de pacientes. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu sou Tia Bela, eu estou aqui para te ajudar. Eu amo fazer odontopediatria, tenho a odontopediatria na minha vida como missão, e eu falo que quando eu encontrei a minha missão, eu também encontrei a minha melhor versão como profissional. E é isso que eu quero fazer com você. Eu quero te ajudar ao longo do tempo, passando um pouco da minha experiência, das minhas dificuldades, dos meus obstáculos, daquilo que eu precisei romper na minha vida para ir ao encontro da minha tão sonhada agenda, livre dos convênios, né, com uma base sólida, conseguindo fazer uma odontopediatria que eu sempre sonhei em fazer, que é uma odontopediatria de qualidade, que gera transformação na mente dos pais. E uma coisa que eu falo muito, que eu fico extremamente satisfeita, é que eu ajudo muito, né, as crianças a se libertarem do medo de dentista para aquelas crianças que viveram alguma experiência ruim no passado, e também para as crianças que têm medo de dentista, porque infelizmente os pais não tiveram um cuidado de não expor experiências antigas deles no consultório quando eles eram crianças, e essas crianças, elas fantasiam que dentista é uma coisa horrorosa. Talvez você também já tenha atendido isso, né? Então, essa missão que a gente encontra na odontopediatria, ela é prazerosa. Então, eu acho que nada melhor do que a gente se alimentar para poder romper com esses desafios que aparecem, vencer os obstáculos, para a gente poder ir ao encontro de uma odontopediatria que realmente nos realiza profissionalmente. Eu sou extremamente feliz de ter encontrado um meio que eu falo hoje, um meio grandioso, de qualidade de trabalhar e fazer com que as crianças possam enxergar que ir ao dentista é bom, né? Que a gente pode ser feliz no dentista, que existem profissionais habilitados para trabalhar com empatia, que olham nos olhos da criança, que olham nos olhos dos pais, com respeito a cada história que cada um traz, né? Que a gente seja amável com as crianças. Então, ir ao encontro dessa odontopediatria, para mim, é o que hoje move a minha vida. E eu sei que pode ser também o seu sonho, e quero te encorajar muito para que você possa assumir todos os riscos que aparecem na sua vida, para você ir ao encontro daquilo que é algo de valor e que vai trazer uma mudança definitiva na sua vida, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.